20 minutos depois, uma viatura estacionou silenciosamente ao lado do prédio com as luzes desligadas. Aí o Sunny estava totalmente agitado e ele disse ao policial que o funcionário havia pedido as contas e tinha levado propriedades da empresa. E aí o policial perguntou o que é que ele levou. Então o Sunny soltou: ele roubou propriedade em sua mente. E o policial foi embora, porque não dava para fazer nada para impedir isso. Paralelo, os negócios na Southdale, a rede de mercados, ia de mal a pior. A rede de supermercados havia anunciado recentemente uma queda de 6% nos lucros durante os últimos 3 meses de 2011. Um dos resultados decepcionantes que o Steve Bird, o CEO de longa data, tentava explicar para vários analistas que participavam da videoconferência trimestral da empresa. Um deles era Ed Kelly, do banco suíço Credit Suisse, que estava gentilmente criticando Steve por ter usado recompra das ações para mascarar os maus resultados, porque isso reduziu o número de ações em circulação no mercado e a recompra poderia artificialmente aumentar o valor da empresa em cada ação. Isso em números buscados pelos investidores, mesmo se o ganho real caísse. Era um velho truque que os astutos analistas de Wall Street, experientes em manobras do tipo, perceberam rapidamente. E aí, ressentido, o Steve discordou. Ele estava confiante de que a sorte do Southdale melhoraria, o que significava que comprar suas próprias ações era um investimento inteligente. E para justificar seu otimismo, ele mencionou 3 iniciativas que a empresa arrogara. Seus ouvintes, difíceis de serem agradados, descartaram as 2 primeiras, pois não eram novidade. Mas a atenção daqueles analistas foi despertada quando ele falou da terceira. Estamos considerando uma importante e vamos chamar de alternativa saudável. Ele anunciou isso de forma enigmática. Era a primeira vez que o Steve fazia qualquer menção pública sobre aquilo. E ele não se aprofundou muito, mas a mensagem que os analistas levaram foi que a monótona rede de supermercados de 97 anos de idade tinha um plano secreto para reavivar os negócios estagnados. Dentro da rede de supermercados, o codinome do plano secreto era Projeto T-Rex. A referência era simplesmente a parceria da empresa com a Theranos, que naquele momento, fevereiro de 2012, estava há 2 anos no forno. O Steve apostava alto naquele investimento. Ele já havia pedido a reforma da metade de 1.700 lojas da Sephora para que houvesse espaço para as clínicas luxuosas com tapetes chiques, móveis personalizados de madeira, balcões de granito e TVs de tela plana. Seguindo as instruções da Theranos, as lojas deveriam chamar-se de centros de bem-estar e deveriam parecer melhores do que um spa. Embora a Sephora estivesse bancando os custos totais no valor de 350 milhões da reforma. E o Steve esperava que a empreitada desse muito mais lucros quando as novas clínicas começassem a oferecer os novos exames de sangue da startup. Algumas semanas após a videoconferência, o Steve e sua equipe executiva levaram um grupo de analistas para conhecer uma das lojas da Southdale, que ficava a alguns quilômetros de sua casa no pitoresco Vale de San Ramon, ao leste de Oakland. E os analistas puderam ver o novo centro de bem-estar da loja, porém o Bud permanecia evasivo sobre esse tipo de serviço que seria oferecido. Nem mesmo o gerente da loja fazia ideia. A Theranos insistira no sigilo absoluto até a data de lançamento, desde que as empresas decidiram fazer negócios juntos pela primeira vez, então isso resultou em atrasos. Em certa altura, a Elizabeth disse ao Steve que o terremoto que atingiu o Japão em março de 2011 estava interferindo na capacidade da Theranos de produzir os cartuchos para os seus dispositivos. Alguns executivos da Southdale acharam aquela desculpa exagerada demais, mas o Steve a aceitou sem questionar. Ele estava nas nuvens com a jovem que havia deixado Stanford para trás e com a tecnologia que ela trazia, o que se encaixava tão perfeitamente com a paixão dele por cuidados preventivos de saúde. A Elizabeth possuía uma linha direta com Steve e respondia apenas a ele.
uma sala de crise havia sido montada na matriz de Pleasant, onde um pequeno grupo de executivos da Software, que estava a par do projeto T-Rex, se encontrava uma vez por semana para discutir seu progresso. E o Steve participava de todas as reuniões pessoalmente ou por videoconferência, se estivesse viajando. Quando surgiam questões ou problemas que deveriam ser levados de volta a Theranos, ele soltava o que tornara-se um refrão. Vou falar com Elizabeth sobre isso. Vou falar com Elizabeth sobre aquilo, vou conversar com Elizabeth. A Larry Rand, a executiva que havia começado na Sapphire como empacotadora em 1974 e subira a uma hierarquia corporativa até se tornar uma das principais diretoras de Steve, assim como outros executivos que estavam envolvidos no projeto, ficava surpresa com a tamanha liberdade que ele conferia a Elizabeth. Ele geralmente mantinha as rédeas curtas com os prazos para seus diretores e parceiros da empresa, mas permitia que Elizabeth deixasse de cumprir um prazo após o outro. Alguns dos colegas de Steve sabiam que ele tinha 2 filhos, e eles começaram a imaginar se ele não estava vendo em Elizabeth uma filha que nunca teve. Seja lá o que quer que fosse, ele era completamente influenciado por ela. E após todos os atrasos, parecia que a parceria finalmente deslanchava nos primeiros meses de 2012, com uma versão beta antes do lançamento oficial. E as empresas concordaram que a Theranos realizaria os exames de sangue em uma clínica para funcionários que a Sapphire havia aberto em um dos seus campos corporativos, em Pleasant. A clínica fazia parte da estratégia de Steve para a redução de custos com a saúde que a operadora de supermercados tinha por encorajar seus trabalhadores a cuidarem melhor de si mesmos. Ela oferecia check-ups gratuitos. Os funcionários que tivessem um bom resultado neles conseguiam descontos nas parcelas dos planos de saúde. Convenientemente localizada próxima à academia do campus da Software, a clínica tinha um médico e 3 enfermeiros e contava com 5 salas de exames. Também havia um pequeno laboratório, um cartaz novinho na recepção que dizia exames realizados pela Theranos. A clínica dos funcionários fazia parte das responsabilidades da Larry, que entre outras tarefas supervisionava a Sapphire Health, a subsidiária que o Steve criara para vender a expertise em benefícios na área de saúde que a empresa possuía a outras companhias. E o marido da Larry perdera a guerra contra o câncer, infelizmente, 2 anos após Elizabeth ter aparecido pela primeira vez em Pleasant. Mas a Larry esperava que os exames indolores de picadas nos dedos pudessem poupar outras pessoas do tormento que ela enfrentara durante as repetidas picadas de agulhas em seus últimos meses de vida. Rand acabara de contratar o primeiro diretor médico da Sapphire. Era Kent Bradley, e ele vinha do exército dos Estados Unidos, onde havia servido por mais de 17 anos após ter frequentado West Point e a escola médica das Forças Armadas em Bethesda, Maryland. A última missão militar do Kent Bradley havia sido administrar o Departamento Europeu de Tricary, o plano de saúde para oficiais ativos da reserva. E dentre outras responsabilidades, Larry delegou a clínica do campus ao ex-médico do exército de fala mansa. E o Kent Bradley já havia trabalhado com várias tecnologias médicas sofisticadas no exército. Sendo assim, ele estava curioso para ver o sistema da Theranos em ação. No entanto, ele ficou surpreso ao descobrir que a Theranos não planejava colocar nenhum de seus equipamentos na clínica de Pleasant. Em vez disso, a empresa havia colocado 2 profissionais para fazerem a coleta de sangue que enviaria as amostras de volta a Palo Alto, cruzando a Baía de São Francisco para serem examinadas. Ele também percebeu que aquelas flebotomistas estavam coletando o sangue de cada funcionário 2 vezes. Uma com a aplicação de uma lanceta no dedo indicador e a outra da maneira antiga, com uma agulha hipodérmica inserida no braço, porque havia necessidade da vena impúltura, termo médico para coleta com agulhas. Se a tecnologia da picada no dedo da Theranos estava completamente desenvolvida e pronta para ser vendida aos consumidores, por que então ela não está exposta? E aí as suspeitas do Kent Bradley aumentaram ainda mais por causa do tempo necessário que a Theranos pedia para devolver os resultados.
Em sua concepção, os resultados dos exames deveriam ser praticamente instantâneos, mas alguns funcionários da Safeway estavam tendo que esperar quase 2 semanas para receber os resultados. Nem todos os exames eram realizados pela própria Theranos. Embora a startup nunca tenha mencionado a terceirização de alguns exames, o Kent Bradley descobriu que algumas eram feitas por um grande laboratório de referência em Salt Lake City, chamado Arup. No entanto, o que realmente acendeu a luz de alerta para o Kent Bradley foi que alguns funcionários que sempre foram saudáveis chegaram a ele preocupados com alguns resultados anormais. Como preocupação, ele pediu que refizessem os exames na Quest ou na LabCorp. E em todos os casos, os novos testes voltaram normais, sugerindo que os resultados da Theranos estavam errados. Então, certo dia, um executivo sênior da Safeway recebeu seu resultado de PSA. Esse acrônimo significa antígeno prostático específico, uma proteína produzida pelas células na glândula prostática. Quanto maior a concentração da proteína no sangue do homem, maiores são as chances de que ele tenha câncer de próstata. O resultado daquele executivo sênior da Safeway estava muito elevado, indicando quase com certeza absoluta que ele tinha câncer de próstata. Porém, o Kent Bradley não achava que era verdade. Como já fizera com outros funcionários, ele enviou seu colega preocupado para ser reexaminado em outro laboratório. E pasmem, o resultado voltou normal. Bradley realizou uma análise detalhada das discrepâncias. E algumas das diferenças entre os valores da Theranos e os valores de outros laboratórios eram preocupantemente altas. Quando os valores da Theranos eram iguais aos de outros laboratórios, geralmente eram exames realizados pela Rup. Então o Kent Bradley falou com a Larry sobre as preocupações e também com Brad Wolfson, o presidente da Safeway Health. Com sua confiança já abalada pelos atrasos ocorridos nos últimos 2 anos, a Larry o encorajou a falar com o Steve sobre o assunto e foi isso que o Kent Bradley fez. Contudo, Steve educadamente descartou suas alegações, garantindo ao ex-médico do exército que a tecnologia da Theranos havia sido testada e era confiável. As amostras de sangue coletadas dos funcionários da Safeway em Pleasant estavam sendo levadas a um estabelecimento de apenas um andar com uma fachada de pedra em Ash Middle Circle, no Palo Alto também. A Theranos havia temporariamente montado seu inexperiente laboratório lá na primavera de 2012, enquanto mudava o restante de suas crescentes operações da Riven Avenue para um lugar maior nas redondezas, anteriormente ocupado pelo Facebook. Alguns meses antes, o laboratório obteve o certificado atestando que estava em conformidade com a CLA, que era a lei federal norte-americana que regulamenta os laboratórios clínicos. Mas essas certificações não eram difíceis de se conseguir. Embora o Centers for Medicare and Medicaid Services fosse o responsável final pela aplicação do SLA, então a agência federal delegava a maioria das inspeções laboratoriais de rotina para os estados. Então, na Califórnia, a divisão Laboratory Field Service do Departamento Estadual de Saúde era responsável, embora uma auditoria tivesse revelado que a divisão sofria grandemente com falta de fundos e que estava lutando para cumprir suas responsabilidades de supervisão. Caso Steve tivesse obtido permissão para entrar no laboratório de West Middle, onde havia várias salas localizadas no centro de uma edificação com teto baixo, ele teria percebido que simplesmente não havia nenhum equipamento patenteado pela Theranos. Isso porque o MinLab ainda estava em desenvolvimento e longe de estar pronto para ser testado em pacientes. O que havia ali era mais de uma dezena de equipamentos comerciais que analisavam sangue e fluidos corporais, fabricados por empresas como a Abbott Laboratories de Chicago e a alemã Siemens e a italiana Jessor. O laboratório era administrado por um estranho patologista chamado Arnold Gelb, mais conhecido como Arne, e empregava alguns cientistas de laboratórios clínicos ou SLS, que eram técnicos de laboratórios que são certificados pelo Estado para lidar com amostras humanas. Mesmo que nessa conjuntura eles estivessem usando apenas instrumentos comerciais, ainda haviam muitas coisas que poderiam dar e davam errado. O problema principal era a carência de pessoal qualificado. Um dos CLS, um rapaz chamado Kosal Lin, era tão desastrado e mal treinado que uma de suas colegas, Diane Dupp,
estava segura de que ele estava pondo em risco a precisão dos resultados dos exames. A Diana era de Houston, onde estagiou no MD Anderson, que era o centro de tratamento de câncer mundialmente conhecido. E após tornar-se CLS, ela passou a maior parte dos 7 anos, desde então, como especialista em transfusão de sangue, o que lhe concedeu uma grande exposição às regulações da CILA, o CLA. E ela seguia estritamente as regras e não pensava 2 vezes para relatar violações tão logo que as visse. Para Diana, as gafes do Lin eram indesculpáveis. Ele desconhecia as instruções dos fabricantes sobre o manuseio de reagentes, colocava reagentes vencidos na mesma geladeira que os válidos, executava os exames em equipamentos que não estavam calibrados, fazia testes de qualidade nos equipamentos analisadores de forma inadequada, desempenhava tarefas para os quais não estava treinado e contaminou o frasco com coloração de Wright, uma mistura de corantes usados para diferenciar os tipos de células sanguíneas. A Diana tinha um pavio curto e ela confrontou Lin diversas vezes, chegando a dizer que via a inspetora de laboratório para acabar com péssimos técnicos laboratoriais como ele. E ele não conseguiu atingir os padrões dela. Então ela começou a documentar as más práticas dele em e-mails frequentes que ela enviava para o Gelb e para o Sunny. E não só isso, ela anexava fotos para provar o que dizia. A Diana também preocupava-se com a competência dos 2 flebotomistas que a Theranos havia colocado em Pleasanton. Normalmente, o sangue é colocado em uma centrífuga para que, através do movimento circular, o plasma seja preparado das células. Os flebotomistas não foram treinados para usar a centrífuga e nem sabiam por quanto tempo e qual velocidade o procedimento deveria ocorrer. E ao chegar em Palo Alto, as amostras de sangue geralmente ficavam poluídas com material particulado. Ela também descobriu que vários dos tubos de coleta de sangue que a Theranos estava usando estavam vencidos, tornando ineficazes os anticoagulantes neles contidos e comprometendo a integridade dos exemplares. Logo após fazer uma de suas reclamações, a Diana foi para Delaware para ser treinada em um novo analisador da Simmons que a Theranos comprara. E ao retornar de sua viagem, uma semana depois, ela percebeu que o laboratório estava impecável. O Sunny apareceu e a aguardava, chamando-a para uma sala de reuniões. E ele estava com um tom intimidador e informou que havia inspecionado todo o laboratório na ausência dela e percebera que nenhuma das reclamações dela era justificável. E ele disse: suas alegações são falsas. Depois ele mencionou o fato que ela havia permitido que seu namorado entrasse no local para ajudá-la a carregar a bagagem no dia em que ela viajou para Delaware. Isso era uma séria violação da política de segurança da empresa e ele tomou a decisão de demiti-la por causa disso. Após deixar o assunto ser assimilado por um tempo, ele chamou o Gelb e perguntou se ele achava que valia a pena ter a Diana na equipe e se ele queria que ela continuasse. E o Gelb disse que sim, aí o Sunny relutantemente voltou atrás. Depois de tudo aquilo, a Diana ainda estava empregada. Abalada e atordoada, ela voltou para sua mesa. Logo em seguida, um funcionário de TI tocou o ombro dela e pediu que ela o acompanhasse até o corredor. Ele estava tentando reconectar a linha corporativa que ela possuía e precisava de algumas informações. Antes de mudar de ideia, o Sunny já havia mandado cortar sua linha e acesso ao e-mail da empresa. 3 semanas depois, em uma sexta-feira de manhã, o Sunny voltou ao estabelecimento na West Meadow e chegou até a Diana e disse: você está demitida. E dessa vez é para valer. Os seguranças pegaram a Diana, arrastaram até a porta e ela disse: por favor, deixa eu pegar minhas coisas, deixa eu pegar minha bolsa. E ele disse: você vai sair daqui sem nada. Tirem ela daqui e a coloquem pra fora.